Se alguém te ignora, a pior coisa que você pode fazer é reagir emocionalmente. Porque no momento em que você reage, você entrega controle. E quem perde o controle, perde o jogo. A maioria das pessoas acha que ser ignorado é um sinal de desinteresse. Mas na prática, muitas vezes é um teste. Um teste para ver o quanto você depende da atenção do outro. E quanto mais você demonstra depender, menos valor você transmite. Isso não é sobre ego, é sobre comportamento humano. As pessoas se sentem atraídas por aquilo que não precisam carregar, por aquilo que não pressiona, por aquilo que não implora. E é exatamente por isso que o estoicismo e Maquiavel concordariam em uma coisa: quem domina a si mesmo, domina a situação. Quando ela te ignora, seu instinto vai querer agir, mandar mensagem, perguntar o que aconteceu, tentar resolver, tentar se explicar. Mas esse impulso é o seu inimigo, porque ele nasce do medo de perder. E tudo que nasce do medo enfraquece sua posição. O estoico entende algo simples. Você não controla o comportamento dos outros, só controla suas ações. E Maquiavel complementaria: quem tenta controlar o outro, perde autoridade sobre si mesmo. Então a primeira regra é clara: não reaja. Não porque você está jogando um jogo, mas porque reagir nesse momento é agir sem clareza. Silêncio, nesse caso, não é ausência, é domínio. Quando você se cala, algo interessante acontece. Você devolve o peso da situação para quem criou o silêncio. Você força o outro a lidar com o vazio que deixou. E o ser humano odeia vazios. A mente começa a trabalhar sozinha, começa a imaginar, começa a duvidar, começa a questionar. Será que ele perdeu o interesse? Será que ele seguiu em frente? Será que eu exagerei? E veja como o jogo vira. Antes, você estava esperando. Agora, é ela que pensa. Mas isso só funciona se você não fingir força. Você precisa realmente voltar sua energia para si. O estoico não finge desapego. Ele pratica. Ele entende que nada externo pode ser base da sua estabilidade. Nem pessoas, nem mensagens, nem atenção. Quando você coloca sua paz emocional nas mãos de alguém, você se torna fraco. E fraqueza sempre transparece, mesmo quando tentamos esconder. Por isso, a atitude correta não é sumir esperando reação. É continuar sua vida com foco total. Treinar, trabalhar, dormir bem, cuidar do corpo, organizar a mente. Não para provar algo, mas porque essa é a postura natural de alguém que se respeita. E aqui está o ponto que poucos entendem. O que atrai não é o silêncio, é a tranquilidade de quem não precisa falar. Quando alguém percebe que você não ficou abalado, algo muda internamente, porque agora você não é mais previsível, e o ser humano teme o imprevisível. Maquiavel dizia que o erro mais comum é mostrar todas as cartas. Quem se revela por inteiro cedo demais perde vantagem. E isso vale para emoções. Quando você demonstra carência, pressa ou ansiedade, você se coloca numa posição inferior sem perceber. Agora, quando você mantém o controle emocional, você se torna sólido, e solidez gera respeito. Se ela voltar, não mude seu comportamento. Não questione, não cobre, não demonstre alívio. Haja normalmente, porque nada demonstra mais força do que alguém que não precisa de explicações. Se ela perguntar o que aconteceu, você responde com calma, sem acusar, sem justificar, sem drama, porque quem tem poder não precisa convencer. E se ela não voltar, melhor ainda, porque isso significa que você não perdeu nada real, apenas se livrou de alguém que só se aproximava enquanto tinha controle. O estoicismo ensina que a perda só dói quando estamos apegados à ilusão. E Maquiavel ensinava que apego excessivo leva à ruína. O homem forte não é aquele que prende, é aquele que não precisa segurar. E aqui está a verdade que poucos aceitam. Quem ignora hoje só tem poder se você permitir. No momento em que você para de reagir, o poder volta para você. Não porque você venceu alguém, mas porque venceu a própria impulsividade. E isso muda tudo. Porque o mundo respeita quem se controla. As pessoas sentem isso, mesmo que não saibam explicar.
Quando você para de correr atrás, algo muda no ar. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. E essa mudança é perceptível. Não é mágica, é psicologia. Quem não precisa, atrai. Quem precisa, afasta. Simples assim. Então, se ela te ignorar, não faça escândalo. Não se explique. Não se diminua. Continue andando. O silêncio certo, no momento certo, diz mais do que 1000 mensagens. E lembre-se disso. Você não perde ninguém ao manter sua dignidade. Você apenas filtra quem não estava preparado para lidar com ela. Você acha que ignorar é falta de interesse ou uma forma silenciosa de testar o poder? Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreve no canal. Muito obrigado e até a próxima.